pandemia veio trazer um alerta para a humanidade. Todos agora estão com os corações mais sensíveis e revendo antigos hábitos ruins. Não. E aí, Cri-Cris? Vamos pensar? Sejam bem-vindos, Cri-Cris, ao nosso canal. E eu já peço logo o seu like ou dislike, caso você goste ou não goste do nosso tema. E se interessa pelo conteúdo que a gente coloca aqui, por favor, se inscreva. Isso é muito importante, senão a gente vai ter que parar com esse canal. É sério. Bem, hoje eu tô sugerindo um assunto pra gente debater. Esse período todo que a gente ficou em casa com isso tudo que tá acontecendo, várias pessoas, reportagens e coisas, né, falaram: o ser humano tá refletindo, o mundo vai ser diferente, as pessoas vão ter mais amor. Será mesmo? Vamos conversar sobre isso. Essa semana eu fui na rua resolver algumas coisas muito rápido e, claro, de máscara, distanciamento, álcool em gel, aquela coisa toda, já com uma rota definida da cabeça por onde eu ia passar. E aí tinha um rapaz caminhando ao meu lado assim, só que do outro lado da rua, só que a rua era estreita, e ele estava indo com a máscara no queixo e ele estava fumando. De repente, na metade do cigarro, ele pegou o cigarro e simplesmente jogou no chão, sem nem pisar em cima assim. E é uma atitude que eu sempre achei já, né, a gente sempre avalia mal essa atitude, né, para não falar condena, porque não, quem somos nós, mas a gente sempre avalia mal essa atitude. E aí eu pensei, caramba, não, tá tudo do mesmo jeito. Porque, caramba, quantos meses a gente ficou sem passar por essa rua, sem pisar aqui, sem poder resolver as coisas, todo mundo dizendo que estava com saudade de sair, enfim, essa coisa toda. E aí, de repente, a gente se dá conta que não, que as pessoas, os maus hábitos ainda estão ali e não mudaram. E isso me fez trazer alguns vídeos que aconteceram nas últimas semanas que todo mundo conheceu porque foi repercussão nacional, pra gente bater um papo sobre isso. Será que a gente mudou realmente? Então segue aí uma sequência. Primeiro, aquele infeliz vídeo onde alguém acha que é melhor do que o outro por causa de uma profissão, sendo que não tem nem explicação. Vamos assistir. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. E aí quando você pensa que isso é o ápice da involução, você vê gente mais jovem comentando esse tipo de coisa e fazendo esse tipo de piada num país onde milhares de pessoas sofreram com isso tudo. Hoje é dia 2 de julho, primeiro dia da liberação dos bares do Rio de Janeiro. A gente tá aqui na Dias Ferreira e tá realmente todo mundo de máscara. Olha quanta gente de máscara. Fazendo o distanciamento, 2 metros de pessoa por pessoa, exatamente. Cada um na sua mesa. Cada um na sua mesa. Aqui é tranquilidade toda. Não tem ninguém nem conversando. Tá Levantou da mesa, bota a máscara e vai pro banheiro. Tá tudo tranquilo, Não tem ninguém socializando. E não foram só esses, né, Cris? Assim, tem um outro exemplo de uma pessoa totalmente sem noção que falou algo bastante ruim para um objeto que nos protege, né? Que foi feito para proteção. A galera, nada, tudo voltando ao normal, graças a Deus. Vai tomando máscara e vai tomando corona. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Vamos viver e ser feliz. Que alegria, meu irmão. Tô aqui amarradão. E voltando para essa coisa de carteirada, de alguém se achar melhor que alguém porque tem mais dinheiro, porque tem uma outra profissão, ainda temos esse clássico que ficou marcado aí já tem algum tempo. Porque esse bosta, esse gordo filho da p***, tá achando que ele é o quê? Não pisa na minha calçada, não pisa na minha rua. Marinho, vem pra cá agora. Traz o segurança pública, traz o secretário que você tem que trazer e leva esse filho da p*** pra casa do p***. Vai ser esse lixo da minha casa. Você não é onde vir. Eu não sou mesmo. Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um merda de um baby que é R$1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você seu lixo do c***. Você não me conhece. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta.
Até Alphaville, mano, seu lixo. E aí, assistindo isso tudo foi ao longo desse período todo que a gente está passando, e agora, bem recente, né, quando começou algumas coisas a serem liberadas, e aí as pessoas loucamente, né, porque há uma necessidade física de ir beber, de ir se embriagar, assim, se não fizer isso, as pessoas vão morrer, sabe? Parece uma coisa de vida ou morte, né? A gente não entende isso, sabe? Quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente volta a lembrar da Terra como ela é, do mundo como ela é. E aí a gente pensa, será que o mundo mudou realmente? As pessoas ainda são tão involuídas ao ponto de achar que é uma profissão, ao ponto de achar que alguém é melhor do que alguém, porque tem mais dinheiro, porque é engenheiro, sabe? E no meu ponto de vista, isso prova que a pessoa, ela é muito inferior à outra, porque ela precisa usar desses artifícios para poder bancar alguma coisa, sabe? Isso é muito triste. E aí eu fico pensando, será que adiantou alguma coisa tudo isso? Eu posso ser um pouquinho pessimista, apesar de ser bastante otimista para muitas coisas, mas quanto a essa situação aí que a gente está vivendo, eu sou bastante pessimista. Eu particularmente não acho que é esse tipo de situação que vai fazer com que as pessoas mudem. Eu acredito que não. Infelizmente, a gente continua vendo os mesmos tipos de atitudes que a gente sempre viu. É como se as pessoas continuassem ignorando o planeta, ignorando o bem-estar do próximo, sabe? Infelizmente, já que isso, né, essa situação toda que parou o mundo não foi capaz de mudar as pessoas, eu sinceramente não sei o que mudaria. Mas eu acredito mais em mudanças pessoais. Eu acho que cada um viveu uma situação muito pessoal, muito particular nesse tempo de enclausuramento, e eu acredito que para cada pessoa isso vai ter uma repercussão diferente. E aí você pode estar pensando assim, poxa, mas caramba, como vocês são negativos, né, só enxergaram essas coisas, mas é que essas coisas elas marcam e elas ferem o comportamento de um povo, de uma sociedade, sabe? Se existe reencarnação, e a reencarnação serve para evoluir o nosso espírito e nos tornar pessoas mais equilibradas e evoluídas, a gente tem muito o que aprender ainda, sabe? E aí, tá, tudo bem, então vamos fugir um pouco dessa coisa do pessimismo, do não acreditar. O que foi de marcante que aconteceu nesse período? Isso aí. O que mais marcou nesse momento é que, normalmente, no horário nobre, né, nos principais jornais de televisão, principalmente, a gente está muito acostumado a ver apenas crimes, coisas ruins, problemas de política. Não que não tenham aparecido, continuaram a aparecer, óbvio, estamos no Brasil. Mas, finalmente, no horário nobre, a gente conseguiu ter espaço para notícias boas, para doações, para boas ações. E eu não tô falando de aparecer no jornalzinho de 11 da manhã, com duas apresentadoras falando sobre a vida. Não, pelo contrário. Finalmente apareceu em horário nobre, sabe? Mostrando que as pessoas têm poder, as pessoas são boas. É aquela velha história, né? A gente não pode dar foco no mal. Se a gente der foco no que é bom, ele ressalta, ele aparece, ele traz vida e ele se torna um exemplo para as pessoas. Então eu sou super a favor de compartilhar coisas boas. Tem exemplos que eu nunca imaginei ver. Em horário nobre, grandes mídias abrirem mão da verba de propaganda para exibir gratuitamente outras marcas e grandes marcas que estavam fazendo boas ações e falar o nome delas, assim. A gente viu grandes empresários, grandes empresas fazendo coisas, sabe? Isso deixa a gente um pouquinho mais feliz. Mas eu digo ali no indivíduo, sabe? No dia a dia, no bom dia pro porteiro. Porque há uma diferença muito grande. Por exemplo, eu vou usar esse exemplo do porteiro. Existe aquele bom dia que a gente dá meio que porque a gente quer ser a pessoa legal, sabe? Mas que não é autêntico. E existe aquele bom dia para aquele senhor que cuida da tua casa, do lugar que você mora. E que você, quando vê, você dá esse bom dia, você dá com muito entusiasmo pro porteiro como pro seu chefe, sabe? Então, eu digo, esse tipo de ação, será que ali naquele detalhe do comportamento humano alguma coisa foi impactada? Será que as pessoas vão pensar melhor sobre isso? É o que eu ainda tenho dúvida. Eu não sei. Eu vejo movimentos grandes, mas na ação pequena eu vejo ainda uma decadência, sabe? Uma coisa muito pequena. O olhar para o outro como igual, como pessoa de valor,
como você, igual a você. Não há nada que diferencie, nem etnia, nem religião, nem profissão, nem quantidade de dinheiro, nada diferencia. Essa individualidade, esse momento onde há a comunicação do indivíduo com outro indivíduo, eu ainda tenho minhas dúvidas se mudou, se vai melhorar. Eu acho que a gente só vai conseguir perceber isso depois de algum tempo. A gente ainda está no olho do furacão, né? Apesar de algumas pessoas, aliás, muitas, acharem que tudo já voltou ao normal, tá tudo aberto, tá tudo bem, tá tudo ótimo, posso voltar a beber, posso voltar a ir à praia. Não, né? A gente ainda está vivendo essa situação. A gente ainda está literalmente no meio dela. Então a gente precisa agora chegar à nossa conclusão, Cris. Nosso veredito, pelo menos até aqui. Eu sei que a gente ainda precisa andar um pouquinho mais. A gente começou com isso tudo em março. Nesse momento já dá pra gente começar a criar uma opinião. Tudo bem, lá na frente a gente vai rever isso. Então eu vou começar com a minha, tá? Olha, eu acho que não. Eu acho que as coisas vão continuar do jeito que elas eram. Assim, quem tem, vamos falar, né, o espírito evoluído vai continuar assim. Quem dá carteirada vai continuar dando carteirada. Quem trata o outro mal porque se acha superior vai continuar fazendo isso gratuitamente. E isso pra mim é de muita pequenez, sabe? De muita involução. Eu acho que as pessoas que já faziam ou já sentiam coisas muito nobres, elas vão continuar. Eu acho que, sinceramente, até agora, eu não vejo sinais de que isso ajudou, não. Lá no meio, quando a gente estava bem em casa, assim, eu ainda ficava otimista. Mas nesse momento, depois de ver esses filmes, essas coisas, pelo menos até agora, pode ser que eu mude de opinião, mas acredito que não. Quem é bom, quem é do mal vai continuar sendo do mal. E você? Bem, eu vou ousar um pouquinho. Eu acho que a sementinha do bem, ela foi plantada, sabe? Porque as pessoas ficaram um pouco alertas, sim, ao seu redor. Inclusive, pessoas que antes elas fechavam os olhos, como você deu um exemplo muito bom do porteiro. Eu vi muitas campanhas para ajudar as pessoas que trabalham, né, ao seu redor, inclusive colegas de trabalho que tiveram seus empregos cortados pela metade, suas horas de trabalho cortadas pela metade, ou que foram despedidos. Eu vi muitas pessoas ajudando outras, tendo que olhar para o lado de uma forma diferente. Então eu acredito que a sementinha do bem, ela foi plantada. Ela tá ali, ela tá em cada um que pôde ter a sua oportunidade. Agora, se ela vai germinar ou não, aí eu acredito que depende da individualidade, da história, do background de cada um, sabe? Então, não tem jeito, assim, eu prefiro esperar para ver o que vai acontecer. E aí vocês, Cri-Cris, que estão aí ouvindo a gente, o que vocês acham, assim? Quais são as experiências que vocês viveram durante esse tempo que a gente tá vivendo, né? Tão diferente do que a gente tá acostumado. O que vocês estão experienciando? O que vocês estão vendo? Vocês acham que as pessoas estão mudando ou vocês acham que não? Então, comenta aqui embaixo, dá sua opinião e divide aqui com a gente. Ok, gente, então, por favor, se você gostou desse conteúdo, curte. Se você não gostou desse conteúdo, não curte, dá um não curtir aí. Isso é importante pra gente. Vou pedir novamente pra se inscrever no canal. Eu tenho que interromper, eu odiei quando você falou isso. Eu tenho que interromper literalmente. Bota a minha interrupção, por favor. Como assim? Gente, se você não gostou, não clica em não curtir, por favor, tudo bem? Você vai deixar os amiguinhos aqui muito tristes. Não. Mas mesmo é pior não fazer nada. Ai, eu acho horrível o dislike. Eu vou chorar cada dislike. Mas é sério, Cris. Grandes youtubers, eles pedem isso. Se não gostar, pra curtir. Porque o algoritmo Mas a gente não é grande, a gente é pequeno ainda. Mas olha, a favor e contra. Ok. Então, se você chegou até aqui, por favor, dê o seu like ou dislike. Isso é muito importante pra gente continuar gerando conteúdo. Se gostou, se inscreva e aperta aquele sininho para toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você ser comunicado e ouvir o que a gente tem para conversar, para debater, para pensar, tá bom? Então é isso, gente. Comenta aí e até a próxima. Até a próxima, gente. E não se esqueça, nós devemos pensar.